do Indo-Pacífico. Muito bem-vindos a todos os estudantes do curso, bem como todos os participantes que se juntam a nós, nesta que é a conferência de encerramento do ciclo de conferências e aulas abertas online China, Ásia e Mundo, integrado no terceiro curso de estudos avançados sobre a Ásia-Pacífico, uma co-organização da UAL, Observare, o Instituto da Defesa Nacional. É um gosto enorme tê-los connosco. O professor Luís Tomé e o professor Carlos Gaspar serão os oradores da conferência de hoje, eles que também organizam este ciclo e este curso. A ambos, enfim, muito obrigado. Não, é um gosto também para mim ser moderadora desta conferência, que seguirei com muita atenção. Para quem nos acompanha, que está hoje connosco e não conhece, enfim, os professores Luís Tomé e Carlos Gaspar, eu diria apenas que o professor Luís Tomé é professor associado na UAL, diretor do Departamento de Relações Internacionais e também do Observare, Observatório de Relações Exteriores, e coordenador do Doutoramento de Estudos Internacionais. O professor Carlos Gaspar, investigador do IPRI, professor catedrático convidado da UAL, também investigador associado do Observare e assessor do IDN. Eu lembro que esta conferência será gravada, está a ser gravada, e que podem também aceder às gravações de todas as anteriores conferências no site do Observare, onde tem, portanto, toda a lista, e suponho que naturalmente estas conferências do dia de hoje ficarão também disponíveis logo que possível. Sem mais delongas, sem me alongar mais, passaria então a palavra aos oradores que farão a sua apresentação, após a qual teremos o debate habitual. Convido, portanto, todos a colocarem no chat as vossas questões para depois podermos trazê-las para a mesa, digamos assim. Portanto, não sei por onde começamos, se tínhamos, é o professor Carlos Gaspar. Carlos, tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Sra. Diretora. Eu peço antecipadamente a sua indulgência, porque o tema que escolhemos para a conferência de encerramento é vasto, como se pode concluir olhando para o mapa, e é difícil, a partir de um certo limite, o espírito de síntese torna-se contraproducente e as conferências deixam de ter a menor graça. Os chineses inventaram a primeira estratégia asiática do Indo-Pacífico. Entre 1405 e 1433, o almirante Cheng He faz 7 viagens que partem de Nanquim e levam a esquadra imperial desde o Pacífico até o Índico, passando por Sumatra, por Malaca, por Calicut, pelo Dhofar e por Aden até Mogadishu, perto do canal de Moçambique. Quando Cheng He morre em Calicut, em 1433, a sua esquadra volta à China e as expedições marítimas chinesas são interrompidas no início de um longo ciclo de retraimento e de isolamento do Império do Meio. Os portugueses inventaram a primeira estratégia europeia do Indo-Pacífico. Entre 1498 e 1543, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque e os grão-capitães criaram o primeiro império europeu na Ásia, que une o Índico e o Pacífico. Primeiro, Vasco da Gama chega a Calicut, na Índia, e os portugueses passam a controlar o Índico com a destruição da esquadra otomana do almirante Barbarossa no Golfo Pérsico e com a fortificação das suas posições em Socotrá, em Hormuz e em Goa. Depois, avançam para o Pacífico com a conquista de Malaca, em 1511, e passam a controlar o Mediterrâneo Oriental e a passagem entre o Índico e o Pacífico. Finalmente, com o estabelecimento de Macau, 1516, e a sua instalação em Nagasaki, 1543,
passam a controlar as ligações marítimas entre a China e o Japão. No século XXI, os japoneses inventaram a nova estratégia do Indo-Pacífico. Em 2007, o primeiro-ministro Shinzo Abe é o primeiro chefe do governo japonês a dirigir-se ao Congresso indiano. Em Nova Delhi, Abe fala sobre a confluência de dois mares, o tema de um clássico escrito em 1655 por um príncipe indiano, Dara Shikoh, para anunciar uma Ásia alargada. A Abe defende uma estratégia de conectividade assente nos valores universais que unem as democracias do Índico e do Pacífico, estou a citar, e propõe a formação de uma coligação entre o Japão, a Índia, os Estados Unidos e a Austrália. No mesmo ano, a primeira reunião política do diálogo quadrilateral, o Quad asiático, tem lugar à margem da cimeira do Fórum Regional da Associação das Nações do Sudeste Asiático. A fórmula de AB é uma revolução na geografia asiática. O conceito de Indo-Pacífico nega a separação histórica entre a Ásia Oriental e a Ásia do Sul, unidas pela ascensão da China numa grande Ásia e, paralelamente, a sua fórmula valoriza a Ásia Marítima para unir o Japão e a Índia, que se opõem ao domínio da Ásia pela principal potência continental. A fórmula de Abe é também uma revolução na estratégia internacional japonesa. Desde logo, o Japão deixa de ser um gigante político e um gigante económico e um anão político. E pela primeira vez desde o pós-guerra, define uma estratégia de segurança para o todo asiático. Por outro lado, o Japão procura construir uma rede de alianças regionais em alternativa a uma excessiva dependência da aliança norte-americana. Por último, o Japão ultrapassa o quadro tradicional da Ásia Oriental ou da Ásia Pacífico para estruturar uma resposta coletiva à ascensão da China, que pode ser contrabalançada pela convergência entre a principal potência no seu flanco oriental, o Japão, e a principal potência no seu flanco ocidental, a Índia. Na versão original, o Indo-Pacífico é o outro nome da nova estratégia de convergência entre o Japão, a Índia, a Austrália e os Estados Unidos, que substitui a velha estratégia da Ásia-Pacífico, tornada obsoleta pela ascensão da China, demasiado curta para travar a emergência de uma Ásia unipolar. Porém, em 2007, ainda é demasiado cedo para mudar radicalmente os termos de referência da equação estratégica asiática. O primeiro-ministro Abe, sempre ele, volta ao tema no princípio do seu segundo mandato, em 2012. E em 2012, na sequência da nomeação de Xi Jinping como secretário-geral do Partido Comunista da China, Abe publica um artigo intitulado Asia's Democratic Security Diamond, em que define, cito, a união de dois oceanos e de dois continentes livres e abertos, fim de citação. E volta a propor a formação de uma coligação das democracias para unir o Japão, a Índia, os Estados Unidos e a Austrália. Mas, desta vez, em 2012, a Abe é mais explícito e refere-se expressamente à necessidade de conter, e cito, a estratégia agressiva da China. Em 2016, depois de uma terceira intervenção do primeiro-ministro Abe, desta vez em Nairobi, o projeto do Free and Open Indo-Pacific, a fórmula que se torna a doutrina oficial japonesa, é enunciada pela primeira vez e é detalhada a partir de três pilares. Primeiro, manter uma ordem internacional assente em regras, incluindo o comércio livre e a liberdade de navegação marítima. Segundo, garantir a prosperidade económica pela conectividade, incluindo a conectividade institucional através da harmonização das normas e dos padrões internacionais. Terceiro, manter a paz através da crescente cooperação
no domínio da segurança entre os Estados Unidos, a Índia, a Austrália e o Japão. Paralelamente, a estratégia japonesa define os limites geográficos do seu Indo-Pacífico. E o seu Indo-Pacífico inclui os dois oceanos na sua totalidade, desde a costa oriental do continente africano até à costa ocidental do continente norte-americano. As circunstâncias internacionais mudaram desde a primeira intervenção do primeiro-ministro japonês no Congresso indiano em 2007. Em 2010, a secretária de Estado Hillary Clinton anuncia o pivô asiático, que reconhece a deslocação do centro de gravidade da política internacional para a Ásia e reconhece também a China como a única potência que pode vir a pôr em causa o primado internacional dos Estados Unidos. O rebalancing, que é o nome oficial do pivô asiático, é uma revolução na estratégia internacional norte-americana que, pela primeira vez, substitui a Europa pela Ásia na nova hierarquia das prioridades regionais dos Estados Unidos. Porém, a viragem na estratégia norte-americana é incompleta. Com efeito, o presidente Barack Obama reconhece que os Estados Unidos estão reféns da interdependência entre a economia norte-americana e a economia chinesa, as duas maiores economias do mundo. E essa interdependência impede-o de repetir, na sua estratégia em relação à China, a mesma estratégia de contenção que tinha garantido a vitória dos Estados Unidos contra a União Soviética na Guerra Fria. Nesse quadro, Obama não consegue articular uma estratégia coerente para responder à transição internacional que ele próprio anuncia e não adota o conceito estratégico do Indo-Pacífico partilhado pelos seus principais aliados e parceiros asiáticos. Mas o Japão, pela sua história e pela sua geografia, não pode desistir de formular uma estratégia para conter a China e travar a sua ascensão. Desde 2014, quando Narendra Modi se torna primeiro-ministro e acelera a viragem nas políticas externas da Índia, Abe deixa de estar isolado e passa a ter um aliado decisivo. Na primeira cimeira bilateral entre os dois chefes de governo, em dezembro de 2015, o Japão e a Índia passam a estar ligados por uma parceria estratégica e global especial para a paz e a prosperidade no Indo-Pacífico, é o título do comunicado. 2 anos depois, em 2017, a declaração conjunta dos dois primeiros ministros tem como título Towards a Free and Open Pacific e repete a fórmula japonesa. E a Índia reconhece o alinhamento da sua própria estratégia regional, o Act East, com a estratégia japonesa para o Indo-Pacífico. Em 2018, na Conferência de Segurança Shangri-La em Singapura, Modi reconhece a centralidade da Associação das Nações do Sudeste Asiático na ordem regional, reitera a concepção do Indo-Pacífico como uma região livre, aberta e inclusiva, o que significa que não exclui a China e rejeita o regresso da rivalidade entre as grandes potências, assim como as alianças de contenção. Mas a sua retórica moderada não impede a Índia de construir uma estratégia dual para contrabalançar a China. Ao lado da Rússia, na Eurásia, com a adesão da Índia à Organização de Segurança de Xangai, e ao lado dos Estados Unidos, no Indo-Pacífico, com a consolidação da parceria de defesa bilateral e a sua adesão e a adesão da Índia ao Quad. Desde 2013, a doutrina de defesa da Austrália converge com a visão estratégica do Indo-Pacífico. O Defense White Paper australiano de 2017 define uma geografia diferente do Indo-Pacífico, que é descrito como um espaço que, e cito, vai do Índico Oriental ao Pacífico, ligados pela Ásia do Sudeste, e inclui a Índia, a Ásia do Norte e os Estados Unidos. Fim de citação. Nesse sentido, a posição australiana valoriza a posição central
da Austrália e do Sudeste Asiático marítimo entre o Índico e o Pacífico. Paralelamente, os documentos oficiais australianos não adotam a fórmula japonesa sobre o Free and Open Indo-Pacific e tendem a defender o status quo regional assegurada pela presença continuada dos Estados Unidos e pela vinculação dos Estados regionais a uma ordem normativa assente do respeito pelo direito internacional. O Indo-Pacífico vai tornar-se um marco central na política internacional, com a revisão da estratégia internacional dos Estados Unidos em 2017. A nova estratégia de segurança nacional, publicada em dezembro desse ano, é o primeiro documento oficial norte-americano que classifica a China como uma potência revisionista, estou a citar, e como uma ameaça à estabilidade internacional a par da Rússia. É o primeiro documento que define o Indo-Pacífico como uma região prioritária na estratégia, como a região prioritária na estratégia norte-americana, e é o primeiro documento que adota como sua a fórmula japonesa do Free and Open Indo-Pacific. Ironicamente, um mês antes, o presidente Donald Trump tinha feito o seu primeiro discurso sobre a estratégia do Indo-Pacífico na cimeira do Fórum de Cooperação Económico da Ásia-Pacífico, APEC, que se reúne em Da Nang, no Vietnã. A Ásia-Pacífico já não existe e o regime comunista vietnamita passou a ser um parceiro estratégico da democracia norte-americana contra o regime comunista chinês. Em 2017, a Estratégia de Segurança Nacional recentra a estratégia diplomática e militar norte-americana na contenção da ascensão da China, no prolongamento de uma estratégia de desacoplamento entre as duas maiores economias mundiais, envolvidas numa guerra comercial desde 2017. O documento sublinha que está em curso, e cito, uma competição geopolítica entre uma visão liberal e uma visão repressiva da ordem mundial, fim de citação, no Indo-Pacífico. E o Indo-Pacífico é descrito como a região mais populosa e economicamente mais dinâmica no mundo. Em 2018, na reestruturação dos comandos militares operacionais norte-americanos, o Comando do Pacífico é substituído pelo Comando do Indo-Pacífico, que é responsável pela segurança no espaço entre a costa ocidental da Índia e as costas ocidentais dos Estados Unidos, ou na fórmula prosaica do secretário da Defesa, do general Jim Mattis, desde Bollywood até Hollywood. Em 2019, o Departamento da Defesa publica o Indo-Pacific Strategy Report e o Departamento de Estado publica o seu primeiro documento sobre a estratégia específico sobre a estratégia do Indo-Pacífico, com o título A Free and Open Indo-Pacific, que sublinha o seu alinhamento com as estratégias correspondentes do Japão, da Ásia, da Austrália, da Coreia do Sul e de Taiwan. O documento protesta o seu empenho numa ordem regional inclusiva, isto é, incluindo a China, mas concentra-se em denunciar a China revisionista, entre aspas, em todos os domínios, desde a sua expansão marítima nos mares da China do Sul até à repressão das minorias muçulmanas no Xinjiang. O documento do Departamento de Estado reconhece, em primeiro lugar, os aliados formais dos Estados Unidos, o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul, as Filipinas e a Tailândia. Em segundo lugar, reconhece a parceria estratégica com a Índia. Em terceiro lugar, reconhece as parcerias reforçadas, expanding partnerships, com Singapura, Taiwan, a Nova Zelândia e a Mongólia. Em quarto lugar, reconhece as parcerias multilaterais, incluindo a Associação das Nações do Sudeste Asiático, a Iniciativa do Mekong, a APEC e a Associação do Oceano Índico. E também
reconhece as parcerias bilaterais na Ásia do Sudeste, com o Vietnã, a Indonésia, a Malásia, o Camboja, o Laos e o Bornéu, na Ásia do Sul, com o Sri Lanka, as Maldivas, o Bangladesh e o Nepal, e reconhece ainda como importante ainda a cooperação com os Estados insulares do Pacífico Ocidental. Mas o centro institucional da estratégia norte-americana do Indo-Pacífico é o diálogo quadrilateral, o Quad asiático entre os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália. O Quad reconstitui-se como uma entidade de segurança estratégica, retoma os seus exercícios navais e em 2019 reúne-se pela primeira vez ao nível ministerial. A criação do quadro de segurança multilateral, estou a citar, à volta dos Estados Unidos, da Índia, do Japão e da Austrália, é um dos objetivos estratégicos norte-americanos expressos no documento da Casa Branca US Strategic Framework for the Indo-Pacific, um documento confidencial da Casa Branca, aprovado em 2018, que é publicado nas vésperas da posse do presidente Biden. Esse documento define como finalidade da estratégia do Indo-Pacífico, cito, garantir o primado dos Estados Unidos na região do Indo-Pacífico. Fim de citação, que é posto em causa pela ascensão da China. Para tal, é indispensável, em primeiro lugar, fortalecer a Índia para contrabalançar a China num sistema de equilíbrio tripolar que inclui os Estados Unidos. O documento considera a Rússia como um ator marginal no Indo-Pacífico. A Índia deve poder garantir a segurança na Ásia do Sul e no Índico. Em segundo lugar, o documento defende a necessidade de reforçar as capacidades políticas e militares do Japão e, em geral, dos aliados formais dos Estados Unidos, incluindo Taiwan, Singapura, Nova Zelândia e a Nova Zelândia. Em terceiro lugar, o documento indica que é indispensável garantir que a China não tem condições para atacar os seus aliados dentro da primeira cadeia de ilhas, que inclui Taiwan, o que implica impedir que a China tenha o domínio do espaço aéreo e do espaço marítimo nas áreas imediatamente contíguas dentro do dita primeira cadeia de ilhas. E acrescenta o documento que é indispensável manter o domínio norte-americano em todas as valências fora da primeira cadeia de ilhas, o que significa todo o resto do Pacífico e presume-se também no Índico. Em 2021, o presidente Biden inicia o seu mandato com a realização da primeira cimeira ao nível de chefes de Estado e de governo do Quad. E reúne-se com os chefes de Estado e de governo do Quad, da Índia, do Japão e da Austrália, antes da cimeira do Conselho do Atlântico Norte, antes de qualquer reunião de alto nível com a NATO. Os seus secretários de Estado e da Defesa consultam a Índia, o Japão e a Coreia do Sul antes da primeira reunião formal entre o secretário de Estado Anthony Blinken e o conselheiro de Estado Yang Jiechi, em Anchorage, no Alasca. Biden, finalmente, sinaliza dessa forma que a estratégia do Indo-Pacífico, concentrada na contenção da China, vai continuar a ser o centro da política internacional dos Estados Unidos. O novo presidente vai mais longe e sublinha que se trata de travar a vaga autocrática que representa uma ameaça existencial para as democracias pluralistas. É nesses termos que o presidente Biden se dirige aos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, no jantar para o qual o convidaram há alguns meses, e o sentido da sua intervenção é incentivar os seus aliados europeus a tomar posição na nova competição internacional, cujo centro deixou de ser o espaço euroatlântico e passou a ser o Indo-Pacífico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Carlos, por esta ampla e compreensiva introdução e análise da sequência de eventos que conduzem à invenção do Indo-Pacífico. Passo a palavra ao professor Luís Tomé. Muito obrigado. Queria começar por agradecer à professora Helena Carreiras por ter acedido moderar esta nossa conferência de encerramento. Agradecer ao IDN pela gentileza de se associar a nós a mais este curso e ciclo de conferências. É sempre delicado falar depois do professor Carlos Gaspar, mas felizmente fizemos aqui alguma partilha de tarefas nas nossas intervenções e eu vou centrar-me mais nas estratégias europeias que designam esta área como o Indo-Pacífico, mas vou sobretudo argumentar que esta terminologia, este léxico, este conceito Indo-Pacífico não tem sentido e tem menos sentido ainda a partir da Europa, seja de certos países, mas desse ponto de vista não nos interessa muito, seja designadamente enquanto designação que serve uma estratégia da União Europeia. Mas gostava de começar por fazer aqui uma reflexão no sentido de considerar que a mudança para muitos atores, designadamente dirigentes políticos, de Ásia-Pacífico para Indo-Pacífico, vai para lá daquilo que é a referência geográfica. Não é uma designação neutral, não é uma designação que procure retratar uma delimitação de uma área do globo, tem propósitos políticos. Eu diria mais, tem propósitos geopolíticos e geoeconómicos. Está, como o professor Carlos Gaspar explicou bem, na origem, pelo menos pelos seus proponentes primeiros, o Japão, Índia, Estados Unidos e Austrália, os países do Quad, depois é uma terminologia que se alarga, mas está associada claramente a um objetivo geopolítico de integrar a Índia num concerto de potências para conter a China. Portanto, há claramente como base denominador comum, seja expresso ou não, uma preocupação face à ressurgência da China e uma conotação de containment, mesmo que por vezes os seus dirigentes não o queiram assumir. Mas, ainda que possamos assumir que há esta preocupação central com a China, também, até recentemente, o professor Carlos Gaspar fazia referência à recente primeira cimeira de alto nível entre os chefes de Estado e de Governo dos países do Quad, as referências ao Indo-Pacífico estavam muitíssimo ligadas à segurança marítima. E daí também os debates sobre uma certa deslocação da prioridade à parte continental Ásia, não apenas para diluir o efeito China, mas para valorizar a dimensão da segurança marítima, frequentemente associado à pressão chinesa, desde logo nos mares da China, mas também crescentemente no Índico, assim, na perspectiva dos proponentes desta designação. O curioso é que, mesmo entre os proponentes, nós, partindo de denominadores comuns, temos visões diferentes sobre o que é isto que designam por Indo-Pacífico. Aquilo que os Estados Unidos assumem é claramente uma lógica de puro containment anti-China. A Austrália também é, mas é menos do ponto de vista estratégico e mais do ponto de vista económico e comercial. A Índia tem uma visão um pouco mais, obviamente, focada no Índico e vai procurando alguma equidistância em relação ao Pacífico e aos mares da China. E o Japão é um pouco dual, para utilizar uma palavra do professor Carlos Gaspar, porque é claramente anti e de containment à China, mas vai ombreando, aliás, como a ASEAN, com traços de claro envolvimento e cooperação. Recentemente, o RCEP é um exemplo disso. Mas há aqui o outro paradoxo que eu gostava de salientar. Se geograficamente referimos o Indo-Pacífico, portanto aos dois oceanos, a parte africana que dá para o Oceano Índico não pode ser retirada. Do ponto de vista da designação geográfica.
Ora, para os proponentes do Indo-Pacífico, léxico, termo, a África Oriental não entra. Eu estou a dizer os pais que mais recentemente inventaram, não estou a referir os verdadeiros pais, como o Sr. Carlos Gaspar, portugueses, que fizeram a ligação do Índico e do Pacífico. Estou a dizer estes pais recentes, do Japão, da Índia, Austrália, Estados Unidos e até ASEAN, quando referem a Indo-Pacífico, não estão a pensar, não estão a incluir a parte africana que dá para o Índico. Mais do que isso, dentro do mesmo país, nós vemos versões diferentes sobre o que é o Indo-Pacífico. E estranhamente, mas, por exemplo, o comando americano, agora chamado para o Indo-Pacífico, não só exclui a parte africana, como exclui uma parte do continente asiático que está intimamente ligada às dinâmicas geopolíticas que estão subjacentes à lógica do Indo-Pacífico. Por exemplo, o Paquistão. Excluído do comando americano do Indo-Pacífico. Mas é impossível pensarmos qualquer lógica, mesmo de contenção anti-China no Índico, sem contemplar o Paquistão. É impossível raciocinarmos geopoliticamente sobre a Índia sem envolver o Paquistão. É impossível pensarmos a China, sobretudo na sua projeção para a Ásia do Sul e para o Índico, sem a sua aliança com o Paquistão. Portanto, não deixa de ser um tanto ou quanto bizarro, o que aumenta a ambiguidade sobre, afinal de contas, a que é que nos referimos, ou o que é que alguém se refere quando designa por Indo-Pacífico uma determinada área do globo. Portanto, nós estamos perante uma lógica de narrativa para construir algo que não existe, com a fragilidade de não ter suporte institucional. Não há nenhuma instituição. Enfim, o Quad é o que existe de mais próximo, mas o Quad são 4 Estados, 4 potências, que corporize isto que se fala, que se designa por Indo-Pacífico. Nós sabemos que, de vez em quando, as narrativas e os conceitos são utilizados para criar uma realidade que ainda não existe, mas, na minha perspectiva, o termo Indo-Pacífico está ainda muito distante de poder representar verdadeiramente aquilo que uma região é ou deve ser em política internacional, para lá das referências que referimos. Mas, enfim, eu gostava de concentrar aqui o resto do meu tempo e o debate nas estratégias europeias. E gostava de começar isso por umas breves reflexões sobre as estratégias francesa e alemã, sobretudo, comparando as duas, já que são o G2 determinante, agora sem o Reino Unido, da União Europeia, também alguma referência à estratégia dos Países Baixos ou da Holanda, para depois então sim me concentrar nesta estratégia da União Europeia para a cooperação na região do Indo-Pacífico, tal como é designada nas conclusões do Conselho Europeu de 16 de abril deste ano. E, portanto, a minha construção, a minha narrativa volta ao início para argumentar que esta estratégia europeia não tem nenhum sentido, nem do ponto de vista conceptual, nem do ponto de vista da amplitude geográfica, nem do ponto de vista daquilo que tem sido a União Europeia, a abordagem da União Europeia, as várias estratégias da União Europeia, seja globalmente, seja em relação a esta área do globo. Faz menos sentido ainda associar ao título de uma estratégia a palavra cooperação, quer dizer, isso então ainda é mais abrangente, ainda é mais bizarro, mas começa então por apenas recordar que durante algum tempo a França foi o único país, andou sozinha a utilizar o termo Indo-Pacífico. E mesmo assim recentemente. Isto começou verdadeiramente em 2018 com o discurso de Macron em Sydney, na Austrália, que depois é corporizado num primeiro documento ainda esse ano, e em 2 documentos do Ministério da Defesa das Forças Armadas francesas em 2019, é que se soma um documento do Ministério dos Negócios Estrangeiros francês também em 2019, que aliás não são totalmente coincidentes. Mais uma vez, as ambiguidades. O documento que vem do Ministério da Defesa francês não é exatamente igual ao documento que vem do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Claro que os documentos franceses, um chama-se a Estratégia de Segurança para o Indo-Pacífico, o outro é a Estratégia de Defesa para o Indo-Pacífico, e então depois vêm as guidelines do Ministério dos Negócios Estrangeiros, têm tónicas diferentes, o que não é de particular estranheza, e só depois, em setembro e em novembro de 2020, respectivamente, vêm então os documentos da Alemanha e dos Países Baixos. Curiosamente, apesar da insistência agora destes 3 países no termo,
Indo-Pacífico, colocam-se num quadro, eles próprios, aliás, no documento dos negócios estrangeiros francês, refere expressamente, como subtítulo, numa tónica inclusiva. Ou seja, eles utilizam o termo do Quad e dos Estados Unidos, porventura, essa é uma das razões para utilizarem o termo, mas têm a preocupação de tentar explicar que, calma lá, não são documentos a que chamamos Indo-Pacífico para conter a China ou anti-China. Até lhe acrescentamos a palavra, é uma estratégia, são estratégias inclusivas. Depois, os Estados Unidos praticamente não são referidos em nenhum dos documentos nacionais. O foco é sempre parceiros daquilo que designam distintamente, cada um tem a sua versão, de Indo-Pacífico. A França não é o país que mais tónica dá à dimensão da segurança marítima e às matérias da defesa, mas não refere, curiosamente, a intensificação da cooperação da França, e por definição europeia, com os parceiros regionais da NATO. Ao contrário da Alemanha e do documento holandês, que sim, enfatizam que uma das vias de fortalecimento dos próprios países e da Europa de laços nessa região é precisamente o reforço de laços com os parceiros através do globo da Aliança Atlântica, designadamente a Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul. As grandes diferenças, diria eu, antes de passar à estratégia da União Europeia, é que a França redescobriu, e salienta isso nestes documentos, e é também muito por isso que utiliza o termo Indo-Pacífico, redescobriu-se e afirma-se como uma potência residente no Indo-Pacífico. E justifica isso pelos tais 7 a 10 mil militares que tem nas ilhas espalhadas pelo Índico e pelo Pacífico, pelo facto de ter francesas ilhas que se estendem da costa oriental da África no Índico, de Maiote, Ilha da Reunião, até ao Pacífico Sul, Vanuatu, Nova Caledónia, Wallis e Futuna, a Polinésia Francesa, até a ilha de Clipperton, junto, no Pacífico, junto à Ásia Central, e, portanto, desse ponto de vista, a França agora releva essa presença. É daí que resulta, aliás, o facto da França ter a segunda maior zona económica exclusiva do mundo, mercê disto mesmo, cerca de 1,5 milhão de cidadãos franceses, e, portanto, sublinhando esta dimensão, carrega no termo Indo-Pacífico para justificar-se como potência residente, onde a França, portanto, quer ter um papel crescente, seja no Índico, seja no Pacífico, e ainda em dezembro de 2020 se tornou no 23º membro da Associação da Orla do Oceano Índico, e ora é o primeiro país a fazê-lo sem ter território continental propriamente na região, e é parceiro de diálogo também do Fórum das Ilhas do Pacífico. Curiosamente, a França, para além de se assumir como residente nesta dimensão marítima no Índico e no Pacífico, diz que quer ter um papel estabilizador e assume para si um papel, nas palavras dos documentos franceses, equilibrador do poder numa região altamente competitiva, de grande competição geopolítica. Em abril deste ano, aos documentos anteriores, 2018-2019, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês lançou um documento chamado Parcerias da França no Indo-Pacífico, com uma introdução onde diz os seus grandes objetivos estratégicos para o Indo-Pacífico. Diz este documento francês: gostaríamos de estar mais envolvidos na resolução de crises regionais, na segurança das principais rotas marítimas e nos esforços antiterroristas. Segundo, gostaríamos de reforçar os laços que unem os países da região com base em visões convergentes e interesses partilhados. A Austrália, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Nova Zelândia, Singapura, Coreia do Sul e Vietnã. Ao mesmo tempo que aprofundamos a nossa relação com a China. Terceiro, gostaríamos de intensificar a nossa mobilização em organizações regionais, começando pela ASEAN, e depois tomar medidas para promover os bens comuns, os Global Commons globais, incluindo clima, ambiente, biodiversidade, mas também saúde, educação, infraestruturas, etc. Isto é do ponto de vista francês, enquanto que, essencialmente, os documentos alemão e dos Países Baixos se argumentam como nações, grandes nações comerciais,
que querem garantir as rotas marítimas, a via aberta do comércio marítimo e enfatizando a ordem baseada em regras, sendo que o documento alemão assume que não é claro o que significa Indo-Pacífico, diz textualmente que há diferentes interpretações geográficas sobre a região Indo-Pacífico, mas esclarece que o governo federal alemão considera que o Indo-Pacífico é toda a região caracterizada pelo Oceano Índico e pelo Pacífico. É só assim. Portanto, diz que há diferentes interpretações, quer dizer qual é a sua, que é mais concreta, mas depois apenas diz que é toda a região caracterizada pelo Oceano Índico e pelo Pacífico, que é uma amplitude absolutamente gigantesca. Mas, na verdade, ao contrário do francês, que enfatiza por várias vezes bastante a dimensão mais de segurança e defesa, a Alemanha vê-se como uma empresa-Estado. E, portanto, o Indo-Pacífico é um espaço de comércio, de negócio, de investimento. Essa é a tónica. A Alemanha não é um poder residente, não é um ator militar, mas não é um mero espectador. Portanto, quer ser um ator participante numa ordem multilateral baseada em regras, um contribuinte, e acha que a União Europeia tem isso. Curiosamente, e este é um aspecto pitoresco do documento alemão, nas suas diretrizes, ou guidelines, como lhe chamam, há uma proposta concreta. E a proposta concreta, vejam bem, para guidelines de uma estratégia para esta região vastíssima, é a criação de um centro de informação regional em Singapura, mas para contrariar a desinformação, o que também não deixa de ser interessante. O facto é que voltamos ao ponto, os documentos francês, alemão e holandês são inclusivos, dizem-se inclusivos, o que significa incluir a China, não é excluir taxativamente, e há uma tónica muito acentuada de defesa do multilateralismo. Aliás, são os coautores, a França e a Alemanha, da tal aliança para o multilateralismo. Estas perspectivas, e sobretudo, primeiramente por pressão francesa, contagiaram a União Europeia. E eu acho que as discussões na União Europeia acabaram por ser muito marcadas pelas estratégias e pela comunhão e fusão das estratégias, sobretudo francesa e alemã. Eu acho que isso é um prejuízo porque, como nós há muito tempo sabemos, o que não falta na União Europeia e nos documentos europeus é uma diferença clara entre o que é um documento da União Europeia, aprovado, neste caso, pelos 27 Estados-membros, que é naturalmente diferente das estratégias nacionais, especificamente nacionais, de cada um dos Estados-membros. E aqui o que nós vemos é um cocktail, é meter para dentro do mesmo documento o que vem, sobretudo, da inspiração francesa e o que vem da inspiração germânica. E isso eu acho que é um constrangimento muito forte, que degrada aquilo que seria uma verdadeira estratégia da União Europeia. Ora, não há dúvida nenhuma, aliás, o preâmbulo daquilo que foi aprovado nas conclusões do Conselho Europeu começa por justificar que a União Europeia precisa de uma estratégia para aquela região. Mais do que uma estratégia, precisaria de uma política, de onde resulta uma estratégia, mas seja como for, precisa de uma abordagem coerente, comum para esta região. E, mais uma vez, vamos atrasados, mas ao menos podíamos, indo atrasados, ter um produto que resultasse de uma longa discussão, de um longo debate e um bom produto que apresentássemos enquanto estratégia comum para toda a União Europeia, para todos os 27. Porque as justificações de que a região é muito importante, que é central na geopolítica, que é central na geoeconomia, que é central no comércio, onde há muita tensão e competição, todos esses argumentos, e do grande crescimento económico e da quantidade de população que ascendeu à classe média, etc., já existiam antes, quer dizer, isto nada não aparece em 2021. E nem sequer neste caso temos aquela desculpa que vem sendo utilizada no último meio ano, de que não se pôde fazer antes porque havia um problema nos Estados Unidos com o Presidente Trump. Bem, a estratégia europeia é da União Europeia. Trump não deveria servir de desculpa para só em 2021 estarmos a tentar arranjar uma estratégia para esta região. Mas o que é que nos diz este documento chamado Estratégia da União Europeia de Cooperação para o Indo-Pacífico? Começa por nos definir a área que designa por Indo-Pacífico.
e diz o documento que abrange desde a costa oriental da África até aos estados insulares do Pacífico. Portanto, pelo menos definem a área. Agora, como é bom perceber, tentar montar uma estratégia para uma área que vai desde a África Oriental, cobrindo todo o Índico, os países asiáticos, mais o quase continente da Austrália e os arquipélagos e ilhas do Pacífico, é um esforço tremendo. Sobretudo para um ator, frequentemente, é bastante ambíguo. Acrescenta que reafirma politicamente a União Europeia e a região com o objetivo de contribuir para a sua estabilidade, segurança, prosperidade e desenvolvimento sustentável, com base na promoção da democracia, do Estado de Direito, dos direitos humanos e do direito internacional. Nada de muito especial. Refere trabalhar com os nossos parceiros, sem excluir ninguém, inclusivamente com os parceiros da África, Caribas e Pacífico, assumir o nosso papel no domínio da segurança e defesa. Pela primeira vez é claramente assumida uma vontade europeia de ter um papel na segurança marítima da região, mas tem expressões como estas, que eu vou ler um bocadinho devagar, e desculpa estar a citar, mas é para verem a ambiguidade num documento destes, de onde resultam muitas das minhas críticas. Por um lado, é esta amplitude regional. A União Europeia não vem agora pela primeira vez trazer-nos uma estratégia. A União Europeia tem produzido uma série de estratégias, mais globais ou mais regionais. Agora, inclui numa mesma um espaço geográfico gigantesco, como o que eles próprios descrevem, da costa oriental da África aos estados das ilhas do Pacífico. E reparem que até tenta justificar essa estratégia, particularizando certas franjas dessa macro-região, dizendo que a União Europeia construirá a parceria política da União Europeia no Oceano Pacífico com base no acordo de parceria previsto com os países ACP. Como se fizesse sentido meter numa mesma estratégia objetivos e práticas para países africanos, para países da África, Caribas e Pacífico, onde há muito tempo temos uma política determinada, grandes potências como a Índia, ou a China, ou o Japão, mas isto dilui a credibilidade de um documento. Acrescenta, por exemplo, frases deste género. Vejam, estamos a falar de uma estratégia para esta região. Chamemos-lhe como queiramos chamar. Que eles, neste documento, se chamam Indo-Pacífico. Cooperará com os parceiros da região, portanto, com todos, dos africanos à China ou a Vanuatu, na proteção e promoção dos direitos humanos, nomeadamente abordando as questões da igualdade de género e do empoderamento das mulheres e das raparigas. Ora, com franqueza. Com franqueza. Portanto, o termo Indo-Pacífico não faz sentido para designar uma região em política internacional. Menos sentido faz ainda para a União Europeia, que estamos ligados por terra, pelo continente. Eu até acharia quase preferível que a União Europeia designasse a sua estratégia à falta de consenso para lhe chamar a Ásia-Pacífica, até que lhe chamem Extremo Oriente, que é uma designação tipicamente europeia e a partir daqui. Mas chamar-lhe Indo-Pacífico de paraquedas faz muito pouco sentido. Depois, não é uma estratégia... o termo não é neutral, mas a estratégia da União Europeia é como procura satisfazer todas as visões pragmaticamente, quer dos países da União Europeia, sobretudo França e Alemanha, e ao mesmo tempo não querer dar sinais muito antagónicos nem contra a China nem contra outros, mete tudo, mas ao meter tudo procura ser neutral, quando a designação, obviamente, não é, e portanto é uma estratégia bizarra e inoperacional. Ainda por cima, a União Europeia acho que sai mais ferida, em termos de credibilidade, porque é como se com esta estratégia que está agora a montar, que deve ser aprovada posteriormente, ainda este ano, é o mesmo que estar a dizer que todas as estratégias anteriores não servem. Porque faz tábua rasa de todas as parcerias, de todas as estratégias e documentos políticos da própria União Europeia. Desde o Fórum Popular Ásia-Europa, Fundação Ásia-Europa, a Cimeiras Europa-Ásia
Estratégia de Conectividade Sustentável União Europeia-Ásia, de 2018. Cooperação de Segurança da União Europeia na e com a Ásia, de 2018. Ligar a Europa e o mundo para um futuro sustentável. Estratégias da União Europeia com a Índia, com a China, parcerias com o Japão. Faz tábua rasa disto. E se formos ver os textos das parcerias com cada um dos parceiros estratégicos que nós temos, da China ao Japão, até recentemente à Índia, há estratégias globais, a terminologia nunca é Indo-Pacífico. Inventou-se agora. Cai assim, de paraquedas, como se a União Europeia não tivesse rigorosamente nada, nem plataformas, nem se ela própria não propusesse uma plataforma de conectividade Europa-Ásia. Se não houvesse cimeiras Europa-Ásia. Quadros institucionais em que nós assentamos. Portanto, é uma péssima designação Indo-Pacífico. Pôr aqui a palavra de cooperação ainda é pior. E o conteúdo, pior ainda. A União Europeia deve fazer parte da mudança, mas a mudança não se faz apenas inventando agora, utilizando um termo que, aliás, é inventado por outro. E, infelizmente, tenho pena de que a estratégia da União Europeia para esta região, que prefiro chamar Ásia-Pacífico, mas pode ter outra designação, não assente, pelo menos, em experiências bem-sucedidas de parcerias que a União Europeia tem. E, curiosamente, desde 2018, 2019, há parcerias muito bem-sucedidas que mostram como a União Europeia, com parceiros da região, mas podendo projetar isso para o nível de uma estratégia mais ampla para o conjunto daquela macro-região, pode ser eficaz na projeção dos seus interesses e valores, pode ser pragmática nas atividades que verdadeiramente desenvolve. Um dos exemplos melhores e mais bem-sucedidos que poderiam servir de referência é a parceria com o Japão. Porque tem valores muito próximos dos nossos. As sociedades não são assim tão diferentes, embora culturalmente saibamos bem as diferenças. Há preocupações que são comuns, preocupações que vão muito para lá da China, mas há posicionamentos no quadro global, desde as questões da tecnologia às questões ambientais, em que a União Europeia e o Japão têm, obviamente, posições muito próximas. Há um enorme trabalho conjunto que vem sendo feito em vários locais. Eu posso dar aqui uma série de exemplos da União Europeia com o Japão, na região do Rio Mekong, com a ASEAN, nas ilhas do Pacífico. Tudo aquilo que a União Europeia, afinal de contas, de uma forma ou de outra, vai dizendo que gostava de fazer. Com o Japão, a União Europeia estabeleceu pela primeira vez uma parceria para transação de bases de dados e, portanto, se ficamos cegos com o reforço da dimensão marítima, esquecemos que hoje o espaço que está a ganhar relevância na política internacional, na geopolítica e na geoeconomia, é o espaço digital. Para além da componente terrestre que nos liga, a Europa à Ásia, temos o espaço de crescente importância digital e também por aqui, o primeiro com quem estabelecemos foi com o Japão em 2019. Mas é apenas para dar um exemplo de que a União Europeia até podia ter aproveitado políticas, estratégias e práticas que tinha para desenvolver a sua estratégia para esta região e não fez isso. Fez tábua rasa do que a própria União Europeia tinha, vai buscar documentos, sobretudo de dois países, que mete no mesmo bolo, vai buscar uma designação que era, até muito recentemente, totalmente estranha à documentação europeia, à projeção europeia, para produzir um documento, do meu ponto de vista, muito infeliz, inoperacional e que não prestigia a União Europeia. Ainda há tempo para corrigir, porque como as conclusões do Conselho Europeu dizem, encarrega o alto representante de apresentar um documento para ser aprovado, mas eu tenho também muitas desconfianças neste alto representante e pouca fé que venha a produzir um documento substancialmente melhor como se exigiria. Mas não lhes tomo mais tempo. Muito obrigado pela atenção. Fico ao dispor, naturalmente, para o nosso debate. Muito obrigado, Luís. Muitas questões que são provocativas, naturalmente, e já provocaram algumas questões da parte da assistência, designadamente 3 questões em que se interroga a perspectiva de outros atores relativamente a esta estratégia.
e também uma questão sobre quais verdadeiramente as intenções e objetivos da União Europeia, qual o resultado prático que se esperaria desta estratégia. Enfim, eu vou ler rapidamente a primeira questão do Paulo Santos, que se pergunta sobre a posição de Pequim, e diz: depois, com esta concepção da Indo-Pacífico e depois da iniciativa do Quad se reunir ao mais alto nível para conter a China, já existe uma posição de Pequim? E da Ana Palma, que gostaria de saber se podem também, enfim, falar da posição do Canadá, qual a posição do Canadá em relação ao Indo-Pacífico, pela sua posição geográfica, dimensão, economia e regime político, pareceria natural associar-se à Austrália, Nova Zelândia ou parece pouco envolvido ou há poucas referências ao seu papel. E a terceira questão que convoca e menciona a posição do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, segundo o qual deve trabalhar com a ASEAN, Europa, Médio Oriente e África para assegurar uma região do Indo-Pacífico aberta e livre. Esta posição estratégica é consensual para todos os países membros do Quad? Já foram consultados esses países no sentido de se tornarem parceiros do Quad, os outros? Se sim, em que moldes? Portanto, estas são as três questões, e só juntava mais uma porque a mencionei, depois passaremos a uma segunda. Não, depois temos aqui um comentário do Carlos que é mais uma resposta. O Paulo Manso pergunta então o que espera a UE do Indo-Pacífico com a forma tão abstrata de se posicionar. Mesmo do lado dos aliados ocidentais, qual será o resultado prático? Eu deixava-vos com estas questões. Carlos, que já acrescentou algo que poderá... não, é um outro Carlos, de facto, não é o Carlos Gaspar. Há o Carlos que faz um comentário, já agora vou ler. De facto, só os Estados Unidos parecem ter um foco estratégico, a contenção da China, através do termo Indo-Pacífico. A posição da União Europeia reflete mais um caderno de encargos consentâneos, com interesses individuais dos Estados-membros, como exemplo, o caso da Alemanha, ao centrar-se nos interesses económicos. Portanto, um comentário. Deixo-vos com estas questões para já. Carlos Gaspar. Muito obrigado. Sobre a estratégia da União Europeia, não queria deixar de dizer, porque fui testemunha disso nos grupos que prepararam este documento de conclusões do Conselho Europeu, que durante muito tempo houve um debate quando se estava a tentar fazer o impossível, isto é, a fusão entre a estratégia francesa e a estratégia alemã, mas é por isso que os diplomatas são pagos e os académicos podem ajudar um pouco nesse exercício. Durante um período relativamente longo, durante 2 ou 3 meses, até dezembro de 2020, houve uma grande resistência ao termo Indo-Pacífico. A resistência era sobretudo política, porque o termo Indo-Pacífico tem uma carga política pesadíssima, mais por causa dos Estados Unidos do que por causa do Japão, ou da Índia, ou da Austrália, mas sobretudo por causa dos Estados Unidos. E houve todas as versões, menos continuar com a Ásia-Pacífico. A Ásia-Pacífico, de resto, é um termo irónico inventado pelos japoneses, que foram a primeira potência asiática. A China nunca navegou para o Pacífico, navegou sempre para o Índico e no Mediterrâneo Oriental, nas suas expedições marítimas. O Japão é que, como se sabe, a certa altura foi até Pearl Harbor, com maus resultados em geral, mas passou a gostar da Ásia-Pacífico, que também é uma invenção como outra qualquer. Mas, portanto, entre invenções, várias invenções japonesas e os seus sucedâneos, os diplomatas da União Europeia tentaram encontrar qualquer coisa que não fosse Indo-Pacífico. Aquela que tinha mais sentido era a forma que dizia que uma estratégia para a Ásia, o Índico e o Pacífico. Também havia outra posição que defendia uma estratégia para o Índico, o Pacífico e a Ásia. Como se sabe, são duas coisas opostas, duas formulações opostas entre si. A resistência de última linha foi Índico
I-Pacífico, para não ser Indo-Pacífico com um hífen. Foi uma discussão terrível, mas em dezembro de 2020 o Josep Borrell interveio e disse é Indo-Pacífico e não se fala mais do assunto. A razão não tinha a ver com a França nem com a Alemanha, tinha a ver com a eleição do presidente Biden e a constatação rápida de que esta estratégia ia ter, definida em 2017, ia ter uma linha de continuidade e já havia suficientes problemas para criar mais uma querela semântica. As pessoas já não gostam das coisas divertidas como as querelas semânticas e resolveram alinhar com o Indo-Pacífico com resultados absolutamente típicos dos documentos da União Europeia. Há uma história célebre, uma anedota célebre que se passa no Congresso americano, em que o Dean Acheson, o secretário de Estado norte-americano, no tempo da fundação das comunidades europeias, e que foi sempre um defensor dos Estados Unidos da Europa, é chamado ao Congresso norte-americano, ao Senado, para explicar àqueles senadores do Iowa e do Dakota e outras coisas, e do Oklahoma, o que era a integração europeia e a integração comunitária. Correu mal, a sessão correu muito mal, porque não é fácil explicar, mesmo a pessoas inteligentes, o que é a integração comunitária europeia. Estamos em 1960. E o Acheson, no fim desta sessão, furioso com os senadores, respondeu ao último dizendo: "Intelligent people do not always know what they mean." E assim é o Indo-Pacífico, não é? Estamos aqui perante pessoas extremamente inteligentes. Foi um embaixador francês que foi especialmente encarregado de missão durante 3 meses para escrever as conclusões, e é uma pessoa brilhante, eu o conheço pessoalmente, mas as coisas são como são, não é? Fundir uma estratégia alemã assente na Ásia e uma estratégia francesa assente no Quad, só podia dar como resultado aquilo que o Luís Tomé tão bem, tão eloquentemente descreveu. A China, obviamente, detesta o Quad, mas oscila na sua resposta ao Quad entre dois extremos. Estou a falar dos artigos sucessivos que nos últimos 3 ou 4 anos a imprensa tem publicado, sobretudo o Global Times tem publicado sobre o diálogo quadrilateral, que metade das vezes é uma ilusão que vai desaparecer amanhã, e portanto estão enganados aqueles como a Índia, o Japão, a Austrália, que se empenharam nesta estratégia, e no dia seguinte o Quad é a NATO asiática, não é? Isto é o próprio diabo, se pode nomear assim uma estratégia internacional. E obviamente que a China, independentemente das boas palavras australianas ou europeias sobre a inclusão da China no Indo-Pacífico, a China não está disponível para se integrar em nenhum Indo-Pacífico. Nunca diz a palavra Indo-Pacífico sem se benzer antes e depois. Portanto, a China não faz parte definitivamente do Indo-Pacífico. O Canadá é, com a Nova Zelândia, os únicos Estados aos quais se pode imaginar que o Quad se alarga. Há uma certa resistência ao alargamento do Quad, até porque teria de mudar de nome e, portanto, há uma complicação adicional. Tinha de deixar de ser quadrilátero para ser um hexágono, e já um hexágono aparece em França, portanto não vale a pena complicar ainda mais as coisas, mas dentro de um quadro de possibilidades realistas, não é impossível que o Canadá e a Nova Zelândia fizessem parte do Quad. Mas é
improvável. E isso responde também à questão sobre o Japão e a sua visão larga, o Médio Oriente, a África. O Japão, aliás, o Indo-Pacífico do Japão vai da Ásia, da África Oriental, até às costas ocidentais dos Estados Unidos, não é? Portanto, é a máxima extensão possível. Mas consultar essas pessoas para saberem esses vários estados do Médio Oriente, da África ou da América, para saber se eles querem ser membros do Quad, é uma não questão, uma vez que o Quad não se quer alargar. Há o Quad e depois há várias outras coisas, não é? O Luís falou, e bem, do RCEP, do Acordo Económico Compreensivo que se foi assinado em dezembro de 2020 e que inclui o Japão, a Austrália e a China, exclui a Índia. O Japão também tem um sucedâneo da parceria do Transpacífico sem os Estados Unidos, mas como a parte dos outros membros. Portanto, há uma sopa de letras multilateral na Ásia-Pacífico, no Indo-Pacífico, na Ásia, no Índico e no Pacífico, que não vai ser substituída pelo Quad. O Quad insisto nisso, o Quad passou a ser a partir do momento em que se consolidou esta estratégia dos Estados Unidos, passou a ser uma entidade de segurança, e o domínio onde vai trabalhar nos próximos meses é numa questão de segurança decisiva, que são as vacinas, a distribuição das vacinas e a produção e a distribuição das vacinas numa parte importante do mundo, no Indo-Pacífico. O Quad é uma entidade de segurança que é integrada por estas 4 potências. E é improvável, com exceção possível do Canadá e da Nova Zelândia, que venha a abrir-se a outras estratégias. A União Europeia, depois da descrição do professor Luís Tomé, é natural um ceticismo profundo sobre a União Europeia na Ásia, no Índico e no Pacífico, uma estratégia do Indo-Pacífico, mas ela é necessária. Qualquer que seja o nome, ela é necessária. Ela é necessária, desde logo, porque é preciso reequilibrar, fazer um rebalancing também em Bruxelas, como se fez no tempo do presidente Obama nos Estados Unidos e em Washington. É preciso fazer um rebalancing da estratégia europeia. A estratégia europeia, nos últimos anos, tem estado constantemente e quase exclusivamente centrada na China, e sobretudo por causa da Alemanha, que é, na Europa, o grande parceiro da China. Tem havido esforços sucessivos para contrabalançar essa fixação na China, os acordos de livre comércio com o Japão, a parceria com o Japão, a parceria com a Coreia do Sul vão nesse sentido. A cimeira entre a União Europeia e a Índia, organizada pela presidência portuguesa, vai nesse sentido, para que a estratégia, se não a política, pelo menos as políticas europeias em relação a esta região reconheçam a sua pluralidade e tenham uma relação equilibrada nos domínios críticos com os vários parceiros relevantes. Como disse o Luís Tomé, o mais importante não é a estratégia naval, não é? Ou a estratégia militar no Indo-Pacífico. Claro que a França tem territórios da República no Índico e no Pacífico, e, portanto, tem uma presença militar
no Índico e no Pacífico, que não é fácil. A semana passada a França mandou um esquadrão de caças, um esquadrão de Rafales, desde a França até à Nova Caledónia. Tiveram de ser reabastecidos em voo 20 vezes. É um prodígio logístico extraordinário, que nos lembra que, de facto, que a França tem bases militares e pontos de apoio em muitos sítios, desde o Mediterrâneo ocidental até o Mediterrâneo oriental, mas não é por aí que a União Europeia é relevante, na minha opinião. Não são os seus esquadrões navais que são relevantes, independentemente do trabalho excelente que a Atalanta faz no Índico contra os piratas da Somália e coisas do género. O que é essencial é encontrar parceiros para estabelecer as regras do governo da nova economia digital. É isso que é crucial. Ou, na conjuntura, estabelecer as regras de produção, de distribuição, de patentes, da produção de vacinas e da contenção destas epidemias chinesas, indianas ou britânicas, venham de onde vier. Esses são domínios onde a União Europeia é indispensável como potência normativa, como potência industrial, como potência tecnológica, e esses são os centros da estratégia da União Europeia para o Indo-Pacífico. Eram mais fortes no documento alemão do que no documento francês, mas conseguiram transitar, por milagre, do documento alemão para as conclusões do Conselho Europeu e, portanto, provavelmente, essa dimensão, que é a dimensão relevante da estratégia da União Europeia para aquela região da qual nós não podemos dizer o nome excessivas vezes, vai ser importante, muito importante nos próximos anos. Muito obrigado, Carlos. Passo então a palavra ao professor Luís Tomé. Muito obrigado. Eu tenho grandes reticências em utilizar, desde logo, a questão e o termo do Indo-Pacífico, porque quando eu falo em Europa, quando eu falo em África, quando eu falo em Oceano Índico, ou Pacífico, ou Ásia, eu sei a que é que me refiro. E, sobretudo, apesar das ambiguidades que também persistem sobre as terminologias Ásia-Pacífico ou Ásia Oriental, apesar de tudo, desde o fim da dupla Guerra Fria, por assim, mais ou menos entendemos que área do globo nós estamos a referir. Ora, eu nem sequer percebo o que é que os proponentes deste léxico querem dizer quando se referem a Indo-Pacífico. Como retrato de uma área do globo. O meu problema começa por ser esse. Porque não basta utilizar uma palavra, nós temos que nos entender, por isso é que servem os conceitos, ainda que tenham propósitos políticos. Ora, mesmo entre os proponentes e entre eles, não é claro se o Indo-Pacífico inclui ou não a dimensão económica. Nós sabemos que, por exemplo, o Presidente Trump chegou a tentar incluir isso, mas, na verdade, não está consubstanciado em coisa nenhuma. Portanto, ficará essencialmente pelos domínios da segurança e em particular da segurança marítima, ou mais do que isso. Depois, envolve ou não envolve uma componente continental? E continental asiática. E com as suas sub-regiões, desde logo o Nordeste asiático, o Sudeste asiático e a Ásia do Sul. Ou então ficará pela dimensão marítima e oceânica. Mas como delimitação de uma área política do globo, o que é isto e o que é que inclui ou não? E, portanto, a partir daí, que outros países ou regiões são incluídos ou excluídos nessa coisa que se chamam alguns Indo-Pacífico. Porque se voltarmos ao período histórico anterior, nós tínhamos uma Europa ocidental e uma Europa de leste. E sabíamos porque é que havia essa designação e o que é que retratava cada uma das definições. O Indo-Pacífico, para alguns, parece querer corresponder a essa velha lógica, mas eu não percebo o que é que está lá dentro, ou o que é que inclui ou exclui, porque se refere a coisas muito diferentes. Basta ver, por exemplo, os Estados Unidos têm utilizado a terminologia numa tónica clara, seja o Presidente Trump, seja inclusivamente
a administração Biden, para um desacoplamento completo em relação à China. Em todos os domínios, que vem sendo promovido. Ora, obviamente não é essa a postura dos outros, nem sequer dos outros Quad, seja o Japão, a própria Índia, ou até a Austrália, seja mais recentemente países do grupo ASEAN, ou a Associação das Nações do Sudeste Asiático no seu conjunto, ou a Alemanha, ou a própria União Europeia. Não há um decoupling, um desacoplamento, não há essa lógica. Portanto, também por aqui ainda é mais ambíguo. Não fazendo para mim sentido designar esta área do mundo sem incluir a parte asiática, porque senão vamos ter que, por um lado, falar dos Oceanos Índios e Pacífico, que entre si têm poucas interações. E quando a gente fala em região do globo, estamos a falar um espaço de comportamentos e interações. Separando depois a Ásia para o outro lado, é uma hipótese. Mas, caso contrário, para definir aquilo que normalmente os próprios proponentes, nas suas descrições, metem como Indo-Pacífico, tem que ter uma componente continental. E aí, mais uma vez, a China é central. Porque a China, geograficamente, está posicionada centralmente entre a Ásia Central e o Pacífico e o Índico, e pelo continente, entre a Ásia do Sul e o Nordeste asiático. Portanto, a concepção Indo-Pacífico é um produto da geopolítica, mas desvaloriza aspectos sociais, políticos, económicos e institucionais que ajudam a consolidar uma verdadeira região em política internacional. Enfatiza a segurança marítima, mas transpõe a lógica comportamental tipicamente continental. Por isso é que eu fazia há pouco referência aos velhos tempos da Europa de Leste e da Europa Ocidental. Tenta captar as profundas alterações geopolíticas que vão decorrendo naquele espaço, mas ao mesmo tempo omite outras dinâmicas que decorrem em simultâneo de interações que são cruciais entre os atores residentes e alguns não residentes. Tem um racional anti-China, mas a China tornou-se demasiado importante para todos os outros atores para simplesmente ser excluída. Não é possível ter qualquer interação racional, cálculo estratégico, geopolítico sobre aquele espaço sem contemplar a China. Apesar do posicionamento do Japão, que é membro do Quad, o Japão em 2020 aumentou enormemente a sua dependência comercial em relação à China e não hesitou em assinar o RCEP. Não é? Portanto, é incontornável que queiramos ou não excluir a China simplesmente de uma área regional que designamos desta ou daquela forma, não faz sentido. Não se pode-se excluir certos mecanismos. Pode ser o objeto da contenção, mas como referência de região do globo, não se pode excluir um ator com a importância e a relevância da China. Depois também é bom ter presente que se porventura se pretende utilizar o Indo-Pacífico apenas para descrever uma situação de competição, rivalidade, confrontação, é erróneo, porque no mesmo espaço geográfico há paz, há prosperidade, há cooperação relativas, há envolvimento. Portanto, continuo, de facto, não perceber e vejo como dificuldade eu conseguir reconhecer esta designação como a referência para aquele espaço do globo. Eu transpondo agora para o caso da União Europeia, até acho, o Sr. Carlos Gaspar fez referência à forma como os trabalhos estiveram a decorrer até um certo momento, de dezembro, onde depois, com a intervenção do Sr. Borrell, as coisas evoluíram noutro sentido. E, curiosamente, eu tinha boas expectativas nessa altura, porque para além da discussão da designação e do próprio título da estratégia, havia relativo consenso sobre as 4 áreas, e isto acaba por ir de encontro a uma das perguntas, 4 áreas de particular interesse para a União Europeia projetar uma estratégia e uma política para aquele espaço geográfico. Comércio, evidentemente, conectividade, e a conectividade inclui também a conectividade digital, segurança marítima e depois questões mais globais, como as alterações climáticas, de biodiversidade, que não são compatíveis com fronteiras geográficas ou nacionais. Mas não foi isso que depois vimos aparecer aqui de uma forma coerente, porque aquilo que, quando se olha um documento que se intitula Estratégia, a gente procura, se não há um documento que tenha por designação política anteriormente, então nessa grande estratégia nós procuramos ver logo quais são os objetivos. E dentro dos objetivos, as prioridades. Perceber o com quem e o com quê. Eventualmente contra quem e contra quê. Se nós temos tudo metido lá dentro, todos os objetivos, sem prioridades claras, todo o tipo de parceiros,
todo o tipo de instrumentos. Quer dizer, então, que tipo de instrumento é este? Agora, eu acho que a reflexão é muito importante, é crucial, o Sr. Carlos Gaspar voltou a sublinhar isso, e acho muito bem. A União Europeia já chega atrasada e precisa ter um documento, precisa ter uma orientação estratégica, precisa ter uma estratégia. Mesmo que a designação seja infeliz, ou ao menos que o conteúdo seja um bom orientador, um bom guião. E para os dirigentes políticos é uma verdadeira oportunidade para nós próprios, enquanto União Europeia, ponderarmos as vulnerabilidades e os pontos fortes que, apesar de tudo, temos. Porque, por exemplo, é muito estranho que mesmo quando acaba a Guerra Fria e se comecem a criar instrumentos como a APEC, que liga países ribeirinhos do Pacífico de 3 continentes, da Ásia, da Oceania e do continente americano, a Europa tenha ficado a dormir, esquecendo todo o nosso passado e legado histórico. Nós que invocamos tantas vezes o legado histórico e os laços, corremos atrás e só anos depois é que começámos a montar as cimeiras Europa-Ásia. E isto também serve, este exercício é importante, para definir algumas coisas da política externa e de segurança global da União Europeia, de onde devem resultar estratégias particulares. Aliás, no mínimo, olhemos para exemplos dos atores. National Security Strategy dos Estados Unidos tem uma parte global de onde resultam de estratégias regionais. Ora, mesmo que olhemos para a agora chamada Estratégia Global da União Europeia, esta é incompatível com a estratégia regional que apresenta para a chamada Indo-Pacífica. Uma coisa não joga com a outra, até por aí, dos nossos próprios documentos europeus, enfim, bastante estranha. Para apenas terminar, eu salientava, de novo, a importância que ainda é para a União Europeia, os países e a própria região, sermos capazes de fazer uma reflexão capaz e adequada para produzir um documento melhor, porque acho que este, de facto, não nos prestigia. Claro que os bastante otimistas vão sempre aqui buscar frases inovadoras, putativos objetivos, os pessimistas só veem os muitos lados negativos e até é difícil escolher quais é que são os piores, mas ainda há tempo e era bom que a União Europeia pelo menos aproveitasse a discussão sobre isto para se definir um pouco melhor enquanto ator na política internacional e que tenha para uma determinada área do globo uma política coerente, uma estratégia coerente. Mas com franqueza, ter uma estratégia e uma política coerente num espaço tão amplo que vai da África Oriental até aos confins das ilhas do Pacífico, com a quantidade de países e dinâmicas ali pelo meio, é muitíssimo delicado. Eu acho que um dos problemas começa por aí. Obrigado. Luís, obrigado por completar essa visão demolidora do documento da União Europeia. Estamos todos convencidos que é preciso fazer mais e melhor, porventura. O Carlos quer completar com alguma nota e eu aproveitava, embora estejamos já muito próximo do final, para, não tendo perguntas escritas, abrir enfim, se alguém quiser fazer algum comentário ou questão oralmente, o pudesse ainda fazer nesta ponta final da nossa conferência. Mas dava a palavra ao professor Carlos Gaspar, que ia acrescentar alguma coisa, creio. Está sem som, Carlos. Primeiro o debate. Primeiro, perceber se há alguém que queira fazer alguma intervenção oral, vamos dizer assim, já que não há questões escritas. Estou a olhar para as vossas fotos. Professora, posso fazer uma observação? Pode sim, Carlos. Eu por acaso, pus só Carlos, não sei porque é que me parece, porque eu sou Carlos Ruivo, não sei porque é que fica, portanto... Mas era só o seguinte, em relação ao meu comentário do foco. Quer dizer, uma estratégia tem inerente um foco. E de tudo o que o professor Carlos Gaspar e que o professor Luís Tomé disseram, eu creio que, de facto, e eles refletem uma determinada realidade. Quer dizer, o objetivo, essa designação Indo-Pacífico, tem a ver apenas, na minha perspectiva, com a contenção da China. Tudo o resto reflete, digamos, como o professor Luís Tomé disse, o que existem depois em relação à União Europeia não é uma estratégia. São vários cadernos de encargos, são vários interesses individuais que estão aglutinados, mas isso não é uma estratégia. Estratégia tem sempre inerente um conceito de foco, há um objetivo bem claro. E, de facto, o que se vê é que só os Estados Unidos é que têm um objetivo bem claro, a contenção. Quanto ao outro problema, outro assunto que o professor Luís Tomé focou, que é o decoupling
de facto, eu até tenho dúvidas que os próprios Estados Unidos queiram neste momento fazer o decoupling. Porque eu vou-lhe dar o exemplo do caso do caso aeronáutico, quer dizer, na parte aeronáutica, os americanos têm lá, portanto, necessitam de vender desmesuradamente os Boeing à China. Portanto, e aí estão em grande competição precisamente com a Airbus. A Airbus tem fábricas na China. Portanto, eu creio que este termo decoupling, eu gostaria de saber, de facto, qual é o progresso que tem havido concretamente nessa ação de decoupling. Se isso, de facto, não é mais um wishful thinking ou se é, de facto, uma realidade bem objetiva. Muito obrigado, muito obrigado. Não sei se mais alguém quer aproveitar e intervir também. Olá, boa tarde. Boa tarde, tenho uma pergunta. É assim, já que se fala muito da estratégia de contenção da China por parte dos norte-americanos e os acordos bilaterais que eles têm feito com os países da Ásia Pacífico, qual é que é a resposta da China a estas políticas de contenção? E a outra questão que eu tenho é em relação à África, visto que a China tem estado presente em África e tem feito acordos que no meu ponto de vista às vezes deixam um bocado assustado, que é, visto que os Estados africanos muitas das vezes não têm capacidade para pagar as dívidas. O que é que pode acontecer caso não conseguirem pagar as dívidas por parte dos chineses? Muito obrigado por estas questões. Não vejo mais mãos levantadas. Última chamada? Não há? Então eu passo a palavra ao professor Carlos Gaspar. Muito obrigado. As dívidas acabam sempre por se pagar. Não há outra maneira de estar na política internacional. Podem-se pagar de muitas maneiras, nem sempre aquelas que nós queremos. E o Carlos Ruivo tem toda a razão quando diz que a estratégia do Indo-Pacífico é um sinónimo da estratégia de contenção da China, e é assim desde 2007, desde a primeira vez que o primeiro-ministro japonês enunciou esta estratégia. Mas se a professora Helena Carreiras me dá licença, eu queria acabar num tom um pouco diferente, porque a veemência do Luís Tomé, ele vai-me perdoar com certeza, lembrou-me a Margaret Thatcher, em 1990, estava no fim já do seu último mandato. E em julho de 1990 há uma cimeira da NATO em que é preciso publicar um documento em que os aliados ocidentais dizem que jamais utilizarão as armas nucleares em primeiro lugar. Era a chamada doutrina do no first use. Alguns de nós lembram-se dessas querelas semânticas. Esse era essencial, porque o Gorbachev tinha um congresso, o último congresso do Partido Comunista da União Soviética, e tinha que aparecer no congresso com a demonstração de que a NATO já não era inimiga da União Soviética, e essa era a fórmula que lhe permitia dizer isso. E foram explicar à primeira-ministra britânica que o documento tinha de incluir a fórmula do no first use, que a Aliança Atlântica nunca usaria as armas nucleares em primeiro lugar. E ela disse, mas isso é ao contrário da nossa doutrina. E não há estratégia de dissuasão nuclear se nós renunciarmos à partida a usar as armas nucleares em primeiro lugar. E os diplomatas explicaram-lhe que não tinha importância nenhuma, que o comunicado final dizia no first use, mas nada mudava na realidade, não é? Nada mudava na realidade. E a Margaret Thatcher, quando ela conta isto nas suas memórias, diz, foi aí que eu percebi que só os diplomatas é que eram capazes de dizer tudo e o seu contrário, não é? E que a mesma coisa pode significar uma coisa e o seu exato contrário. Portanto, o Indo-Pacífico provavelmente também
se tudo correr bem, significa tudo e o seu contrário, e consegue-se fazer qualquer coisa no intervalo. Muito bem, professor Luís Tomé, conseguimos salvar alguma coisa desta estratégia? Deixe-me começar aqui por responder à questão do decoupling, ou do desacoplamento do nosso amigo Carlos Ruivo, que vê bem aquilo que os Estados Unidos têm promovido com a administração Trump, no sentido do desacoplamento, não tem sido acompanhado pelos aliados e parceiros dos Estados Unidos. Basta lembrar que em 2020, pela primeira vez, a China ultrapassou os Estados Unidos como o maior parceiro comercial da União Europeia. Aumentou o volume para a China das exportações japonesas e, portanto, hoje o peso da China na totalidade do comércio do Japão, seja em termos de importações, o que já não é muito estranho, mas também para as exportações do Japão, é maior do que nunca, sendo que já depois de Trump perder as eleições, o Japão, ou a Coreia do Sul, ou a Austrália, se associaram a outros países e à China para assinar o tal RCEP, e em 30 de dezembro de 2020, portanto já depois de Trump perder as eleições e Biden ser eleito, a União Europeia assinou um acordo de princípio com a China para o tal acordo compreensivo, completo, de investimento global com a China. Portanto, até ver, estes são apenas alguns exemplos, o desacoplamento em relação à China, da forma como a narrativa política de Washington a coloca, e algumas práticas não são acompanhadas por inteiro pelos seus próprios aliados e parceiros. Com a agravante de que, de ano para ano, nós estamos a ver que a parcela de investimento americano, a parcela das importações e exportações dos Estados Unidos com a União Europeia e todos os outros aliados diminui, e a China, a parcela da China, aumenta. O engraçado é que não é apenas com os aliados e parceiros dos Estados Unidos, é com os próprios Estados Unidos. A parcela da China no comércio externo americano em 2020 é maior do que era em 2017, apesar da guerra comercial. Se fragmentarmos por país, se não somarmos os 27 da União Europeia, se for assim, a União Europeia ainda é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, mas se fragmentarmos por países, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos em 2020 é a República Popular da China. Isto para dizer o quê? Que nem tudo o que é de narrativa, só de contenção e de desacoplamento, tem total confirmação na realidade dos factos. Há limites para este desacoplamento. Por isso é que eu não gosto de raciocinar nos termos em que se raciocinava na velha ordem, da que já foi a Guerra Fria, porque o contexto é completamente diferente. Por exemplo, nós falamos frequentemente de tecnologia. Um dos bens mais preciosos para produtos de alta tecnologia, telemóveis, computadores ou aeronaves da última geração, ou satélites, são, como todos sabemos, as terras raras. Ora, da China, vai em 80% das importações dos Estados Unidos de terras raras. No caso da União Europeia, esse valor ainda é maior, é 93%. Portanto, só desacoplamento não parece que existe, era preciso uma degradação muitíssimo significativa da situação para que o desacoplamento real fosse tão significativo e grande como algumas narrativas procuram fazer crer. E todos esperamos que não haja essa degradação. Porém, dito isto, nós estamos a assistir a um desacoplamento crescente em certas áreas. Mas quando eu digo desacoplamento, não é no sentido de contenção pura e dura, mas é fazer um pouco como a China fez. Porque a China nunca contrariou frontalmente as coisas que existiam da ordem internacional. Acomodou-se e subverteu por dentro, ao mesmo tempo que criou realidades paralelas. Tem criado realidades paralelas. A linha que a administração Biden está agora a enfatizar, contrariamente à administração anterior, não é apenas a recuperação da lógica de uma aliança de democracias, mas é, por exemplo, com os parceiros democráticos, criar um programa de infraestruturas que sim, esse sim, venha competir com a Belt and Road chinesa. Não é um desacoplamento puro e duro, mas é uma criação de uma oferta distintiva, conjugada politicamente com um conjunto de países, designadamente como eles apresentam as democracias, é criar uma área de ciberespaço livre e aberta,
livre, onde não hajam os constrangimentos impostos por países como a China e a Índia, e ao mesmo tempo imune a certas interferências que vêm destas grandes autocracias ou de outro tipo de ciberataques, isso eu acho que vamos ver crescer. Mas, por exemplo, como alguns americanos propõem, de um desacoplamento total do ponto de vista tecnológico com a China, segundo um estudo recente que eu gosto de citar, do FMI, e não se pode dizer que o FMI seja uma organização dominada por Pequim ou por Partido Comunista da China, mas a própria FMI alertou que um desacoplamento total, como alguns, sobretudo congressistas americanos, propõem, tecnológico com a China, tem um custo gigantesco que seria 5 vezes maior a 10 do custo que teve a guerra comercial, apenas tarifas, entre os Estados Unidos e a China. Portanto, há aqui muitos efeitos colaterais potencialmente negativos no progresso do tal desacoplamento. E isso, aliás, a insistir, criaria ainda mais problemas para os países europeus, porque ficariam muito, imaginem o caso de Portugal, mas eu acho que seria praticamente generalizado aos países europeus, se nos víssemos confrontados com uma pressão deste género em termos que fazer no limite uma escolha, quase estamos com eles ou contra eles, seria esmagador em termos de economia, comércio, investimento e etc. Depois também em relação à resposta chinesa, nós temos que reconhecer que esta crescente tónica de assumir, e hoje é muito mais analisado do que era há um ano e meio atrás, a China como um grande desafio, para alguns até mais do que um desafio, tem grande responsabilidade de Pequim, grande responsabilidade do Partido Comunista da China. Eu acho que nós assistimos, no último ano e meio, a uma assertividade pouco comum. E, portanto, quando nós hoje vemos uma tendência maior na Europa, para além dos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, ou no Japão, ou nos países do Sudeste Asiático, e noutras regiões do mundo, claramente a refletir uma preocupação maior com a China, nós não podemos assumir isto como sendo uma colagem pura e dura ao discurso norte-americano. É uma reação a uma postura mais assertiva, mais confrontacional da China. Eu acho que a China, até certo ponto, foi longe demais e depressa demais, provocando uma espécie de crescente frente anti-China. Por exemplo, a lei que impôs a Hong Kong de segurança nacional, aquilo que, entretanto, se veio sabendo sobre certas práticas, designadamente no Xinjiang, a forma como tem atuado no Mar do Sul da China. A própria reação, ainda agora, a reação chinesa em relação às sanções pírreo, quer dizer, umas sanções mínimas que a União Europeia decretou a propósito de abusos e de violações de direitos humanos no Xinjiang, a reação chinesa é desproporcional, não há outra forma de a designar, é claramente desproporcional. Mas isto, por muito que a China queira dizer que tudo não passa de um discurso anti-China com propósitos políticos hegemónicos dos Estados Unidos e de unipolaridade americana, na realidade as coisas não são assim. O regime chinês foi um pouco longe demais e acaba por precipitar estas tónicas com crescentes vozes de desacoplamento, entre outros termos, de competição, de assumir a China como desafio. E ou há algum poder de contenção também chinês na sua forma de afirmação de interesses, ou mais munições vai dar para o outro lado que quer, pura e simplesmente, adotar uma posição de linha dura e de contenção, de containment puro e duro, de novo, neste caso, anti-China. Muito obrigado. Chegamos ao fim desta nossa conferência. Deram-nos muito boas razões para continuar a acompanhar com interesse os desenvolvimentos, a forma como as narrativas, as categorias vão sendo ou não, ou tendo ou não correspondência na realidade e como é que estas duas dimensões se vão interagir, neste caso. Muito obrigada a todos por terem participado, obrigado professor Luís Tomé, professor Carlos Gaspar, enquanto diretora do IDN e moderadora desta sessão, é um gosto enorme, foi um gosto enorme, continuará a ser, vamos seguramente ter follow-up no próximo ano destes cursos e destas conferências, e agradeço a todos e peço um aplauso virtual aos nossos conferencistas e desejo muito boas férias, se for esse o caso, para todos, se não nos virmos antes. Muito obrigado. Fiquem todos bem. Fiquem bem e com saúde. Protejam-se. Obrigado. Obrigado. Yeah. Obrigado.